Ah, e tem aquela em que o apóstolo Hero de Cabaleiros da Guatemala profetizou que eu e a Carla íamos ter 7 filhos. 7 filhos. Fica aí que eu vou te contar essa história. Era o ano de 1998, bem no final do ano. Estava pregando aqui em São Paulo, na igreja da apóstola Valnice, o apóstolo Hero de Cabaleiros da Guatemala, uma das pessoas que mais marcou minha vida e o meu ministério. Um apóstolo, não é? Que o Senhor levantou para tocar nações. E ele tinha acabado de lançar um livro chamado De Vitória em Vitória. Na tarde de uma determinada ministração, eu conversei com ele um pouco. E ele, que é um advogado, a gente falou um pouquinho por causa da minha formação sobre isso. E na noite ele pregou uma palavra que eu já tinha ouvido 1000 vezes, não é? Uma das palavras mais fortes que ele ministra é sobre Isaías 61, Lucas 4, 18 e 19. Muito bem, quando terminou aquela palavra, ele chamou as pessoas à frente e a primeira pessoa que ele chamou para liberar unção e orar fui eu. E a segunda pessoa foi a minha esposa Carla. Agora, eu tenho 1,92 m. Com as minhas mãos levantadas, dá quase 3 metros, se não passar disso. Mas a minha esposa é pequenininha. E me achar no meio da multidão é fácil, mas achar a Carla já foi sobrenatural. Eu sei que ele orou por nós, os dois caíram no poder do Espírito Santo. Mas eu queria mais. E eu levantei como que querendo mais unção, mais do que Deus estava derramando ali. E ele chegou de novo com o microfone perto de mim e perguntou, por quê? Por quem está gemendo o teu espírito? E eu disse em espanhol para ele, por los judíos, pelos judeus. E aquele homem, ele me puxou para a plataforma e ele pediu que levantassem a Carla e levassem também para a plataforma. E de uma forma que até hoje a gente não sabe como isso aconteceu. Ele chamou a apóstola Valnice, não é, a nossa anfitriã, não é, para ajudar a Carla. E ajudou o apóstolo Francisco Nicolau, que naqueles dias era o presidente da Embaixada Cristã de Jerusalém. Eu sabia quem era o apóstolo Nicolau, mas ele não tinha ideia de quem eu era. E o Hero de Cabaleiros pediu para que eles nos ajudassem a gerar, porque ele começou a profetizar que a partir daquele momento, nós dois, eu e a minha esposa Carla, nós íamos gerar aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. E olha, você pode não acreditar, eu acho que eu não vou ter palavras para explicar, mas eu comecei a sentir a tal de dores de parto. Eu nunca tinha imaginado que um dia eu ia sentir algo assim. Era uma contração, era uma dor, uma coisa que não tem explicação. Está acontecendo em mim. Acho que as mulheres devem entender, mas eu não. E eu sei que eu e a Carla, a gente começou ali se contorcer, e a apóstola Valnice orando pela Carla, e o apóstolo Nicolau por mim, orando e dizendo, vem a vida, vem a luz o chamado e o ministério. Foi algo tão extraordinário. E nessa hora, o apóstolo Hero de Cabaleiros começou a ministrar, eis que o Senhor dá para vocês um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Eu sempre brinco com isso, que nessa hora a Carla deve ter aberto os olhos e dito, mas não tinha lugar para brincadeira, o temor do Senhor estava sobre nós, e ele disse, o Senhor dará para vocês 6 filhos, e depois do 6º ainda virá o 7º. Naqueles dias, eu e a Carla não tínhamos ainda filhos naturais, que vieram só nascer em 2006 e depois 2010, mas era uma convicção tão grande, que ministérios estavam sendo gerados de dentro de nós, e que entre esses ministérios Deus nos daria os japinhas. Acho que como vocês podem ver, a minha linda família está aqui, não é? E a minha esposa tem origem oriental, e a gente acreditou desde aquele dia que Deus nos daria também os nossos japinhas. Hoje nós temos a Tikva e o Boaz, mas o Senhor nos tem dado graça de ver ministérios surgirem de nós, igrejas que o Senhor levantou a partir de pessoas que o Senhor nos deu oportunidade de abençoar e de enviar para o ministério. Eu quero dizer que do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E depois do 6º, ainda virá o 7º. Depois de tudo que esperamos, ainda o sobrenatural, aquilo que não vimos, não ouvimos, jamais passou no nosso coração, no coração do homem,
é aquilo que o Senhor reserva para aqueles que são dele. Ah, esqueci de contar. Quando terminou tudo, eu e a Carla descemos e a apóstola Valnice abriu os braços e ela encaixou eu aqui no ombro direito dela e ela encaixou a Carla aqui no ombro esquerdo e ela deu em nós o abraço mais gostoso que a gente recebeu em toda a nossa vida. Jesus nos aconchegou através da vida da nossa amada apóstola Valnice. Que Deus te abençoe.